Nem todo trabalho com empilhadeiras em um depósito é feito numa superfície suave e irregular. Algumas vezes terá que operá-la em algumas áreas industriais que poderá ter graves consequências. Neste programa, aprenderá um método correto para operar em superfícies escorregadias, em torno de obstáculos, em áreas congestionadas e em áreas com grande movimento de pedestres. Aprenderá também como operar com segurança nas docas de carregamento, rampas e em trens. Quando operar uma empilhadeira, sempre esteja alerta e atento às condições em que está trabalhando. Deve poder reconhecer rapidamente os perigos em seu caminho e ajustar sua direção de acordo. Superfícies podem se tornar escorregadias com óleos, lubrificantes ou água. Geralmente, os pneus das empilhadeiras não foram projetados para fornecer tração. Portanto, há um sério risco que derrape ou deslize. Se encontrar uma área escorregadia, coloque sobre ela algum material absorvente e avise seu supervisor sobre a ocorrência. Não dirija sobre ela se puder evitar. E se for preciso dirigir sobre ela, tenha cuidado. Algumas áreas industriais têm um limite baixo de altura que pode afetar o empilhamento, bem como a direção. Saiba a altura do anteparo suspenso da sua empilhadeira e assegure-se de que poderá empilhar e dirigir com segurança. Trabalhar com empilhadeiras em espaços apertados é difícil. Corredores estreitos e áreas de curvas apertadas são problemas que você deverá encontrar na maioria das instalações industriais. Treine mover as forquilhas para um lado, se possível, e gire para maximizar os ângulos. Operar em áreas de tráfego de pedestres onde há outros veículos em operação exige uma atenção ainda maior. Eis algumas regras que devem ser seguidas. Primeira e mais importante, os pedestres sempre têm preferência. Você que deve prestar atenção a eles. Nunca retire ou deposite uma carga quando há pessoas por perto. Peça que se afastem até uma distância segura da área para evitar um acidente por um choque de palhetas ou uma carga inclinada. Nunca dirija na direção de alguém que está parado ou trabalhando diante de um objeto fixo. O local escorregadio que mencionamos anteriormente pode impedir que pare a tempo e cause uma lesão séria. Quando estiver operando perto de pedestres e outros operadores, toque a buzina em pontos cegos, portas e corredores para avisá-los de sua presença. Use espelhos de esquina sempre que possível. Terá uma visão adicional. Geralmente trabalhará com outros operadores e as coisas podem ficar um pouco confusas. Regras de tráfego e sinais de aviso são projetados para manter você e outros operadores em segurança. Portanto, preste atenção e faça o que lhe for ordenado. Sempre mantenha uma velocidade segura de trabalho de cerca de 8 km por hora e reduza ainda mais em áreas congestionadas. Mantenha uma distância segura de outras empilhadeiras. A distância recomendada é de cerca de 3 veículos. Nunca ultrapasse outra empilhadeira em interseções ou pontos cegos. Nunca sabe o que poderá surgir. E sempre olhe sobre os 2 ombros antes de recuar. Continue a olhar na direção em que dirige o tempo todo. Não se deixe distrair. Nunca permita que alguém fique em pé ou ande sobre as forquilhas, ou use como um elevador. Use sempre as plataformas aprovadas ou cestas para elevar os operários e nunca transporte-os de um lugar para o outro. Não permita que ninguém fique de pé ou caminhe sobre uma carga. E ninguém deverá andar sobre uma carga ou sobre a própria empilhadeira. Apenas você tem autorização para estar a bordo. Superfícies irregulares ou detritos em seu caminho podem ser um problema sério. Qualquer movimento brusco pode ser o suficiente para deslocar sua carga. Portanto, se encontrar alguma coisa no caminho, remova. É melhor perder um pouco mais de tempo e retirar esse perigo do que arriscar lesões ou danos. Cruzar trilhos de trem pode ser arriscado. Ao se aproximar dele lentamente a um ângulo de 45 graus, você evitará bater em elevações perigosas, prendendo as forquilhas nos trilhos. Igualmente, as 2 rodas não devem tocar nos trilhos ao mesmo tempo. Assim, elas não deslizarão. Isso é especialmente importante se os trilhos estiverem molhados. Buracos, terra, sedimentos, umidade, lubrificantes, água e detritos são causas de danos e lesões. O operador de empilhadeiras profissional e bem treinado tomará um cuidado ainda maior para lidar com esses perigos. A maioria das instalações industriais tem áreas de carga e descarga, que podem originar problemas se você não tomar o devido cuidado. A maioria das instalações que transferem materiais de um veículo para o outro usará uma ponte ou placa de doca para conectar a doca ao trailer ou a um caminhão.
Se a doca estiver equipada com uma tranca de doca, use para travar o trailer à doca, evitando que afaste-se da doca sem aviso. Cheque sempre para ter certeza de que a ponte ou placa da doca está segura e poderá suportar o peso de uma empilhadeira com sua carga antes que dirija sobre ela. A ponte ou placa da doca deve estar a mais nivelada possível para fornecer um caminho suave para a empilhadeira operar sobre a doca para o trailer e vice-versa. As rodas do caminhão ou vagão devem estar bloqueadas e seguras para que não se movam. Os trailers devem estar com os freios acionados e colocados sobre macacos hidráulicos se não estiverem presos a um trator. Sempre dirija direto sobre as placas da ponte lentamente e longe das beiradas. Acelerar sobre a placa poderá fazer com que as rodas deslizem e a empilhadeira poderá deslizar para a beirada e tombar. Assegure-se de que a placa está livre de óleos, gelo, neve e detritos. Antes de trabalhar dentro de um trailer, há algumas coisas que deverá checar. A condição da superfície é muito importante. Se a superfície estiver solta ou macia, não poderá sustentar uma empilhadeira com carga, portanto, não tente dirigir sobre ela. Se o peso da empilhadeira com carga for grande demais para o trailer, use suportes adicionais para o trailer. Cheque sempre a altura da entrada do trailer antes de passar por ele. E lembre-se, ao passar sobre o topo da placa da ponte, o peso adicional poderá fazer com que atinja o topo. Assegure-se de que o trailer está completamente recuado e encostado à doca de carga. E use as luzes das docas ou os faróis se for preciso trabalhar em um trailer escuro. Se estiver carregando em um trailer de base plana, use barras laterais de segurança como guias para evitar que a empilhadeira caia pela lateral. Dirigir sobre rampas pode ser bastante perigoso se não treinar as técnicas de operação mais corretas. Quando dirigir sobre uma rampa com uma carga, sempre dirija para frente. Ao se aproximar do início da rampa, eleve as forquilhas ligeiramente para evitar que arranhe ou bata na superfície. Assim que as 4 rodas estiverem sobre a inclinação, poderá dirigir com as forquilhas na posição normal. Deverá haver uma pessoa para sinalizar e ajudar você sempre que estiver recuando sobre uma rampa ou inclinação. Quando estiver descendo a rampa com uma carga, sempre dirija de ré e olhe nesta direção. Se sua empilhadeira estiver vazia, dirija sobre a rampa de ré se possível e para frente quando descer a rampa. Apenas uma empilhadeira de cada vez deve estar sobre a rampa. Viaje a uma velocidade baixa e nunca tente manobrar sobre a rampa. O peso da empilhadeira poderá fazer com que ela vire. Até agora você viu algumas técnicas específicas sobre operações e manuseio de empilhadeiras. Concluindo, queremos enfatizar algumas regras que se aplicam ao trabalho. Sempre avise seu supervisor se houver algum problema mecânico, mesmo se for pequeno, e deixe que o mecânico qualificado resolva o problema. Uma empilhadeira deverá ser operada apenas por funcionários treinados. Nunca deixe que alguém não qualificado opere a empilhadeira. Isso só lhe causará problemas. Se sua visão estiver bloqueada à sua frente, dirija de ré ou use uma outra pessoa para sinalizar. Sempre opere dentro do limite de carga, condições da superfície e sua capacidade. Não tente ignorar procedimentos para acelerar seu trabalho. Toque a buzina quando passar por uma esquina, aproximar-se de alguém por trás ou quando estiver em áreas congestionadas. Avise sobre sua presença. Nunca use a ré como freio. Sempre erga e abaixe as cargas lenta e suavemente. Evite movimentos bruscos. Lembre-se, acrescentar certas extensões poderá alterar a capacidade média da empilhadeira. Nunca acrescente mais peso na parte traseira da empilhadeira para aumentar sua capacidade. Ao invés, reduza a carga. Alguns especialistas em segurança recomendam o uso de cinto de segurança quando operando uma empilhadeira. Seja qual for a política de sua empresa sobre o uso de cintos de segurança, obedeça. Há 2 tipos principais de acidentes que ocorrem quando se opera uma empilhadeira: uma inclinação lateral e uma virada longitudinal. Uma inclinação lateral ocorre quando a empilhadeira gira lateralmente, algumas vezes porque a carga está alta demais ou passou sobre detritos. No caso de uma inclinação lateral, deverá tentar manter-se dentro da empilhadeira. Quando a empilhadeira se inclinar, fique dentro da guarda superior, segurando o volante e empurrando-se contra o assento. Se sua empilhadeira estiver equipada com uma grade, use-a como estabilidade extra.
O mastro evitará que a empilhadeira gire totalmente, destruindo a carga suspensa. Esse tipo de acidente pode ser evitado sempre dirigindo com as forquilhas abaixadas, especialmente quando levando uma carga e não passando sob detritos em seu caminho. Uma virada longitudinal acontece quando a empilhadeira cai entre a doca e o trailer. Se o operador entrou em um trailer ou doca para colocar ou remover uma carga, deve ter certeza de que a placa da doca ou ponte está devidamente colocada ao recuar de lá. Se a ponte não estiver plana sobre a superfície do caminho ou trailer, as rodas de trás podem se prender na ponta da placa e não passar sobre ela. As rodas poderão então empurrar o trailer para longe da doca e a empilhadeira cairá entre a doca e o trailer. Quando ocorrer uma virada longitudinal, você deverá sair da empilhadeira se houver tempo. Cheque a política de segurança de sua empresa, já que algumas exigem que permaneça na empilhadeira. Uma virada longitudinal é um acidente bastante sério e não há uma maneira segura de evitar lesões. A prevenção deste acidente é possível, assegurando que a placa da doca ou ponte está apropriadamente colocada. Assegure-se de que as rodas do trailer estão devidamente bloqueadas. Isso ajudará a evitar que o trailer se afaste da doca. Você pode ver como se opera uma empilhadeira em condições incomuns e perigosas. Nós falamos sobre o trabalho em superfícies irregulares e escorregadias, em áreas congestionadas, em áreas com muitos pedestres e sobre docas de carga, rampas e trailers. Finalmente, oferecemos algumas regras gerais que manterão você e seu trabalho em segurança. Grande parte depende da sua habilidade de mover bens e produtos com segurança e eficiência. Porém, para ser um operador habilidoso, precisa treinar. Praticando o que aprendeu neste programa, ganhará habilidade, conhecimento e confiança para fazer bem seu trabalho. E se tornará um operador de empilhadeira profissional valioso e respeitado.